Olá, bom dia, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje é 1º de junho, chegamos aí ao 6º mês do ano já. E o título da lição de hoje, A Ira do Cordeiro. Aqui faz a seguinte pergunta logo de cara, diz assim: qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? E o texto está em Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 12, do 12 ao 17. E esse texto, ele vai se referir aqui à abertura do 6º selo. E nós sabemos que cada selo, ele representa ali um período da igreja, do povo de Deus na história. E o 6º e o 7º selo, claro, né? Se é uma sequência, vai estar representando ali os últimos momentos ali desta terra, né? Dessa terra de pecado. E aqui a leitura diz assim, a partir do verso 12: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa primeira parte desse texto que nós lemos, quando fala a respeito do sol se tornando negro, das estrelas caindo do firmamento, desse grande terremoto, são sinais também que o próprio Cristo já havia dito lá no capítulo 24 do livro de Mateus, né? Sinais da brevidade da sua volta. E aqui a partir do verso 15, já fala a respeito da volta de Cristo mesmo, da presença dele, já aparecendo ali nas nuvens do céu, quando diz: os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Então aqui já se refere mesmo à volta de Cristo. E aqui nos mostra que a reação dos ímpios, que é a pergunta, qual será a reação dos perdidos? Primeiro, será de espanto, de surpresa, porque aparentemente eles foram pegos de surpresa, e também de que parece, pelo texto, que eles já tinham alguma noção da volta de Cristo, porque aqui diz: porque chegou o grande dia da ira deles. E quando se refere também Cordeiro, né, assenta no trono e da ira do Cordeiro, também nos mostra que eles sabiam alguma coisa sobre Cristo e de que esse evento aconteceria, né? Inclusive aqui no comentário da lição diz: os perdidos não perguntarão o que é isso, ou quem está por trás disso. Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como Cordeiro, mostrando que conheciam pelo menos um pouco a história de Cristo. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles e que estão em uma situação sem esperança. Quem poderá suster-se, né? Ou quem poderá subsistir? Vejam, nós cremos que ninguém se perderá por ignorância. Todas as pessoas têm a oportunidade de salvação, em algum momento da vida terão ali a oportunidade de aceitar a graça de Deus, né? Inclusive, quando diz em Mateus capítulo 24, verso 14, fala assim: e será pregado o evangelho eterno para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja,
Todas as nações serão advertidas, todas as pessoas terão ali a oportunidade de ouvir a respeito da pregação do Evangelho. Existem várias questões que poderiam ser levantadas, né? Mas uma criança, por exemplo, que morre sem nunca ter ouvido, pessoas de outras nações que morreram sem nunca ter ouvido, índios que morreram lá na sua aldeia sem nunca ter ouvido a respeito do Evangelho. Bom, essas coisas só não serão respondidas na eternidade, né? Como elas se salvarão ou o motivo pelas quais se perderão, um dia Deus vai explicar para cada um de nós. Aqui ainda diz assim um comentário: antes do fim, o Evangelho será pregado a todas as nações, como eu mencionei, e as 3 mensagens angélicas serão proclamadas a todo o planeta. Ainda assim, pessoas serão tomadas de surpresa. E tem uma segunda pergunta que diz: que lições aprendemos com a história de Noé? Nós sabemos que Noé foi designado por Deus para construir uma arca, porque viria um dilúvio. E Noé demorou 120 anos construindo a arca. E cada martelada que ele dava na arca, cada pau que ele encaixava ali, cada ação de Noé era uma pregação de que um dilúvio viria. Além dele falar, né, vai vir um dilúvio, se preparem. Além dele pregar falando, as atitudes dele, as ações dele, o modo como ele vivia, alertava, era um alerta para as pessoas de que viria o dilúvio. Só que muitos ainda assim, ou pouquíssimos aceitaram, né? Apenas Noé e sua família foram salvos. E aqui no livro de Mateus também, no capítulo 24 também, a partir do verso 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixará a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que nós podemos aprender com a história de Noé em relação à volta de Cristo é que o dia, a gente não sabe quando será, até porque quando Noé entrou para a arca e Deus fecha a porta da arca, ainda ficaram 7 dias sem chover, todos zombavam, todos caçoavam. E assim também como muitos caçoam a respeito da volta de Cristo, como o próprio Pedro também escreveu, né? Falava assim: olha, que muitos zombam a respeito da volta de Jesus Cristo, dizendo onde é que está a promessa da sua volta e tal. Então tem muitas pessoas que sabem, que ouviram a mensagem e ainda assim zombam, né? O que vai demonstrar também de que naquele dia muitos dirão assim: de fato o dia deles era real e chegou. E quem é que pode nos proteger agora, né? Então, a volta de Cristo acontecerá de surpresa. A gente não sabe a data, né? Ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos e tal, senão o Pai. O que a gente pode fazer é aceitar e esperar. Agora veja bem, já tem 2000 anos que Cristo foi e prometeu que voltaria, como diz em João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando eu for, eu voltarei. Vou preparar lugar para vocês e voltarei. Então já tem 2000 anos que Cristo disse que voltaria. Inclusive o título da lição dessa semana, para quem o fim tem chegado, eu acredito, inclusive, que Paulo acreditava que Cristo voltaria no tempo dele, né? Quando ele diz assim que o exemplo, o que aquelas pessoas passaram, serve de exemplo para nós.
para quem o fim tem chegado, ou seja, eles entendiam que eles estavam no tempo do fim. Só que nós sabemos que, lógico, não chegou para eles e que nós estamos vivendo neste momento, bem próximo à volta de Cristo, por todo o cumprimento das profecias, por tudo o que ele tem dito, os sinais se cumprindo. Mas mesmo que tem 2000 anos aí já de espera, e nós cremos que muito em breve Cristo voltará, se ele não voltar agora, na minha geração, apesar desses 2000 anos, qual é o máximo que eu posso esperar? Nós sabemos que para o que morre, do momento em que ele morre até o momento da volta de Cristo, é um piscar de olhos, né? Então, uma pessoa morre, ela fica inconsciente, e para quem está inconsciente, ela não tem noção de tempo, de nada, ela está inconsciente. Então, ela vai, se Cristo demorar, digamos que a pessoa morra hoje e Cristo demore ainda 1 ano para voltar, para ela vai ser, piscou, morreu, abriu os olhos, Cristo voltou, né? Então, qual é o máximo de tempo que uma pessoa pode esperar? 2000 anos? Não. O máximo de tempo que ela pode esperar é uma vida. Estou com 45. Se eu viver mais 45, que seria muito, né? E Cristo não volta nesse tempo, o máximo de tempo que eu posso esperar é 45 anos. Então, que nós também não nos apeguemos a tempo. Que nós não nos apeguemos a nos preparar mais. Cristo falta tantos anos para voltar, então eu vou me preparar mais para frente. Não. Que nós nos preparemos hoje, o quanto temos a oportunidade, tempo para nos prepararmos, porque se nós confiarmos, esperarmos para tal tempo, pode ser que nós sejamos pegos de surpresa, né? Quando a chuva lá em Noé começou a cair no dilúvio, os discípulos já não tinham mais, os moradores da terra daquela época já não tinham mais a oportunidade de entrar na arca, né? E outra coisa é a morte, a gente não sabe quando será o nosso dia. Então, estejam atentos e espertos e, o melhor conselho de todos, firmes nas mãos do nosso Deus. Porque pode demorar ou não demorar, você estará garantido na salvação dentro da arca, né? Debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o estudo nosso de hoje. Quero lembrar para você que as cachorrinhas estão brincando aqui, correndo uma atrás da outra. Quero lembrar vocês a comprarem a lição da Escola Sabatina no próximo trimestre. Nós já estamos aqui na 10ª lição. Depois dessa vão faltar apenas 3. E se você demorar a fazer o pedido da sua lição, você pode ser que não receba a tempo de iniciarmos o próximo trimestre, tá? Agora mesmo em junho termina aqui essa lição e aí nós vamos dar início a uma outra lição. Espera aí um pouquinho. Eu pedi para elas pararem de brigar aqui para a gente poder fazer a oração. Voltaram. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida na presença do Senhor. Te pedimos também perdão pelos nossos pecados e que a cada dia, Pai Santo, o Senhor nos capacite mais a estarmos na Tua presença. O Senhor nos conduza nos Teus caminhos e nos oriente também a apressarmos a Tua volta. Que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, fortalecendo a nossa fé e nos preparando, Senhor Deus, não deixando para a última hora, mas que de fato possamos também ser usados por Ti na pregação do Evangelho. Perdoa os nossos pecados, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus que oramos. Amém. Então é isso, obrigado pela presença de vocês aqui, por estarem comentando, por estarem curtindo o nosso trabalho e que Deus nos abençoe e nos conduza sempre para que possamos estarmos de pé no dia da volta do Senhor, né? Ao contrário daqueles que vão pedir para que os rochedos caiam sobre eles, que nós estejamos de pé, felizes ao vermos o nosso Senhor e Salvador nos ares, tá ok? Então fique com Deus e obrigado por tudo e vamos juntos estudando a lição e nos preparando para o fim.